Bem, irmãos, nós já vimos alguns heróis, eu só vou citar o nome, porque senão a gente vai fazer uma vigília, né? Quem que a gente já viu aqui nesse estudo, nessa série de mensagens? Abel, que mais? Vai lendo aí comigo que vai passando. Enoque, depois do Enoque veio o Noé, depois do Noé veio o Abrão, que é conhecido como o pai da fé, e depois veio o filho dele, o filho da promessa, Isaac, depois veio Jacó, nós aprendemos dele também, José, a história de José é fantástica, talvez o mais injustiçado da Bíblia Sagrada, uma história tremenda de fé. Depois do José veio Moisés também, nós aprendemos demais com ele. Esse aqui ficou meio embutido dentro da frase, o personagem, que é o Josué, que fez, através dele, Deus fez uma obra linda, derrubando aquelas muralhas de Jericó. Depois nós ouvimos um pouquinho sobre Raabe, e vimos, como a gente viu um pouquinho na história de hoje, desse testemunho do Charles, né? Ninguém está perdido para o Senhor, toda pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus, e nós somos prova disso. O Senhor pegou Raabe, que era uma prostituta, levantou, limpou, ainda colocou, contou ela na genealogia de Jesus. Que coisa tremenda que é a história dessa mulher. Depois veio Gideão, amém, pessoal? Homem de Deus, herói de fé. Através dele, o Senhor deu livramento ao povo, o povo de Deus, o povo dele. Olha o versículo agora de Hebreus 11:32. Foi semana passada, estou indo rápido assim de propósito, porque semana passada a gente falou de Baraque. Quando nós falamos de Baraque, eu confesso para você, Baraque não é um personagem muito conhecido. Muita gente, mesmo dentro da igreja, nunca ouviu falar de Baraque. Mas Baraque foi um instrumento na mão de Deus, ele foi contado dentro do rol dos heróis da fé em Hebreus 11. Mas com a história de Baraque, nós entendemos algo que eu entendo, eu acredito ser muito importante. Nós entendemos que precisamos de cobertura espiritual, que feliz é um homem, feliz um cristão, feliz uma pessoa dentro da igreja, que recebe cobertura, oração, que se deixa tratar, acompanhar, orar, cobrir de oração. Foi o que aconteceu nessa história. Quando Baraque diz para Débora, juíza, profetiza, mulher de Deus, eu quero ir para a guerra, mas eu vou se você for comigo. Alguns têm Baraque como covarde, nós até tratamos disso, uma pessoa que era medrosa, mas eu não acredito que Deus colocaria um medroso no rol dos heróis da fé. O que eu acredito era que realmente nós estamos diante de um homem que sabia o valor de ter um profeta do lado, um pastor do lado, um companheiro de oração do lado. Vale a pena e faz toda a diferença quando você vá para a guerra tendo alguém orando por você e cobrindo você em oração. Amém, pessoal? A gente viu isso semana passada, a gente retoma a partir daqui hoje. Hebreus 11:32. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, já vimos, né? De Baraque, já vimos. E hoje, de Sansão, está em destaque aí. Depois virá Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. Tudo isso só é possível pela fé. Então, só para você ter o nosso schedule, a nossa agenda, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre Sansão, como a gente combinou, a gente vem combinando aqui aos domingos. Eu conto rapidinho um pedaço da história de Sansão, e aí depois eu te dou uma palavra que está no meu coração. Confesso que ontem foi debaixo de muita oração que nasceu um recado de Deus para te dar hoje aqui, porque havia no meu coração uma dúvida, dúvida não é de Deus, né, pessoal? Deus não é Deus de confusão, Deus é luz, onde Deus está tudo é muito claro. Mas Deus tratou comigo e eu não posso vender para você uma coisa que eu não compraria. Então, o que eu vou compartilhar com você hoje aqui é algo que o Senhor primeiro tratou comigo, falou comigo, me abençoou. Amém, povo de Deus? Acredito que vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Sansão. Então, sentado ainda, você pode curvar os seus olhos, só a sua cabeça e fechar os seus olhos, só mais uma vez, dizendo assim: Senhor Jesus,
Dá-me a tua palavra. Eu não quero ouvir de homens, não quero ouvir de igreja, eu quero ouvir do Senhor. Dá-me também discernimento, para que eu consiga separar a tua voz de qualquer outra voz, que não seja tua, que não venha de ti. Meu compromisso é com a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus novamente, que Ele merece. Por que não, né? Bem, meus irmãos, o personagem então dessa manhã de domingo é Sansão. A história de Sansão começa com o seu nascimento em Juízes, no capítulo 13. Eu vou pedir um pouquinho de paciência sua com o seu pastor aqui, porque eu vou contar um pouquinho da história dele, mas eu não sou contador de história. Eu só preciso fazer isso para te dar um entendimento, um pano de fundo, você conhecer um pouquinho, para eu conseguir pregar para você. Daqui a pouco eu prego de verdade. Mas Juízes 13, verso 2, conta sobre o nascimento de Sansão. Diz o seguinte: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, esse aqui era o pai de Sansão, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Sansão é fruto de uma promessa de Deus. Sansão é fruto de um milagre do Senhor. No versículo 4, o anjo instruindo ainda Manoá diz o seguinte: agora, pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. O que é o nazireu? Consagrado a Deus. Sansão nasceu debaixo de promessa. Sansão é fruto de um milagre. E o anjo, amando do Senhor, disse para Manoá: esse menino está consagrado ao Senhor. Feliz o pai e a mãe que também consagram os seus filhos a Deus. Que os nossos filhos cresçam debaixo de consagração. Porque Deus hoje, eu creio, não sei você, mas eu acredito que Deus tem projeto para cada um dos nossos filhos, como tem para a nossa vida, amém? E como Deus tinha um grande plano para Sansão também. Nazireu de Deus desde o ventre da mãe. Consagrado ao Senhor Sansão era. Por isso ele tinha uma força descomunal. O Espírito de Deus descia sobre esse homem, o que ele era capaz de fazer, quando ele era tomado pela presença de Deus, era uma coisa absurda. Para você ter ideia, em Juízes 14, 5, a Bíblia diz o seguinte: desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas ali de Timnate, ou Timata, dependendo da sua tradução, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Qualquer um correria, e não era para cima do leão, era do leão, era para fugir do leão, mas o Espírito do Senhor se apossou dele, se apoderou dele, tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, ele não contou nem para o pai nem para a mãe. O Espírito de Deus tomou conta, e quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, minha mãe, ele era capaz de rasgar um leão. Agora, eu aprendo isso para nós aqui também, aproveitando o texto, e a Bíblia diz que o diabo, ele não é o leão, mas ele tenta parecer o leão. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o mesmo texto diz: ao qual resistir firmes na fé. Vitória sobre o diabo tem o crente que é cheio do Espírito de Deus, irmão. Quando o Espírito de Deus desce sobre a nossa vida, que vem a luta, que vem o inimigo, você é capaz de, pelo poder de Deus, no nome de Jesus hoje, rasgar o inimigo no meio, o problema, o mal, e vencer para a glória de Deus, amém? Esse mesmo Espírito está à nossa disposição hoje. Esse homem era forte e aprontava também, irmão. Um dia, Sansão, que já tinha sua birra com os filisteus, ele já tinha problema com os filisteus, e os filisteus com ele, porque os filisteus eram inimigos, mas Sansão também não deu algumas fora, né? Mas no capítulo 15, no verso 4, olha o que o Sansão apronta. Essa figura mostra bem isso. Ele pega raposas,
2 de cada, amarra a cauda e coloca uma tocha de fogo na cauda da raposa, de cada 2 em 2. E ele soltou essas raposas todas na plantação dos filisteus, uma forma dele vingar o que os filisteus tinham feito para ele. Resultado, tacou fogo em tudo, queimou a plantação, tudo dos filisteus, em uma época que os filisteus estavam dominando sobre Israel, sobre o povo de Deus. Aí até o próprio povo de Deus falou para o Sansão: Sansão, o que você está fazendo isso com a gente? Você vai matar a gente, você não sabe que eles estão dominando sobre nós? Aí ele disse: você tem que fazer alguma coisa, agora a gente tem que entregar você para eles. Deixa a gente amarrar você, estou resumindo bem a história para você. Deixa a gente amarrar você, Sansão, e entregar você na mão dos filisteus. Sansão disse: tudo bem, eu topo. Você vê que o homem realmente era diferente, né? Amarrado, Sansão foi entregue na mão dos filisteus. O que esse Sansão apronta? Na hora que os filisteus vêm de encontro a Sansão, ele está amarrado, vem mais de 1000. Os filisteus já vêm cantando vitória. Essa história está em Juízes 15, 14. Diz assim: vindo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Já vinha cantando já. Porém, lá vem de novo, eu destaquei com a sua permissão, está em vermelho. O Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e com ela feriu quantos? Só 1000 homens. Sansão sozinho. Ele pegou uma queixada, por isso essa figura, uma queixada, pedaço de osso, com a mão, veio 1000, matando e empilhando. Matando e empilhando. Você podia contar 100, 200, 500, 800, 1000 homens. Isso é porque esse homem realmente ele era forte. Na verdade, esse homem tinha uma força que não vinha dele. Ele tinha uma força que era fruto da sua consagração a Deus. O fato dele ser nazireu do Senhor é que fazia a diferença. A mesma coisa, as vitórias que você tem, as conquistas que você tem, aquilo que você vence, essa força dentro de você, isso não é seu, isso vem do Senhor, é Deus na sua vida. Nunca se esqueça de onde vem a sua força, ela é resultado de uma vida de consagração ao Senhor. Diga glória a Deus, a gente não pode se esquecer disso. Porém, aqui que surgiu a minha dúvida com vocês. Eu me senti muito inclinado a tratar hoje com vocês sobre um desgaste que todo cristão pode ter, vou colocar assim para não te assustar. Eu ia falar tem, né? Eu vou falar tem mesmo. Fruto de uma tremenda vitória, de você usar, porque veja só, olhando para mim, não tira os olhos agora de mim não. Quando somos usados pelo Espírito de Deus de uma forma sobrenatural, seja você para pregar para alguém, seja para você orar por alguém, ou seja para você ser um instrumento na mão de Deus para livrar uma pessoa, de qualquer que seja a forma, Deus usou você poderosamente, como usou Sansão, o Espírito de Deus desceu nele, sozinho ele matou 1000, não era ele, um homem sozinho não faz isso, era a ação do Espírito de Deus, é uma coisa sobrenatural, mas o corpo é de Sansão. Então quando ele terminou aquilo ali, ele falou até com Deus: Deus, e agora? Eu vou morrer de sede? Você pode conferir esse texto, está em Juízes 15, 18. Como se tivesse grande sede, ele clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo aqui, o Senhor deu grande salvação, agora eu vou morrer de sede, vou cair na mão dos incircuncisos? Depois de um tão grande livramento, depois que eu consegui matar 1000, agora eu vou morrer de sede? Às vezes a gente fala: estou morrendo de sede, mas é força de expressão. Aqui ele estava literalmente morrendo de sede. Na hora que o Espírito de Deus desceu, tomou conta, usou, 1000 homens ele empilhou, e ele estava completamente esgotado. Eu não sei se você já sentiu isso espiritualmente falando. É um momento em que Deus te usa poderosamente, e daqui a pouquinho você, não estou entendendo, Elias passou por isso. Como é que pode um homem orar, o fogo cair do céu, aquela resposta tremenda, maravilhosa, o povo todo se jogando no chão, dizendo: só o Senhor é Deus, uma conversão, todo mundo um quebrantamento, os profetas de Baal, inclusive, são mortos, e um pouquinho além, você virou a página,
Um homem pedindo para morrer, desgastado espiritualmente falando. Amém, pessoal? E aí uma coisa sobrenatural acontece. No 19, você pode ler comigo, 19? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, isso aqui é milagre, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar, como o nome daquele lugar que ele batizou? A fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Eu penso que Deus tem uma fonte para cada um de nós, está à nossa disposição. Mas olha o nome da fonte: a fonte do que clama. Essa fonte, se você está num desgaste espiritual, emocional, de fé, e você já foi poderosamente usado por Deus, já esteve na mão do Senhor, sua boca já foi instrumento na mão dele, e você sabe o que é ser usado por Deus, mas anda desanimado, abatido, morrido, cabisbaixo, você não entende, meu Deus, como é que é isso? Eu estou na tua presença, eu conheço a tua palavra, o Senhor já me usou poderosamente, eu já vi tanta coisa do Senhor na minha vida, ou através de mim, e agora um desânimo, uma ação do inferno querendo te jogar para baixo, isso é maligno, mas se você clamar, Deus também pode abrir uma fonte para você. Essa fonte de renovo, irmãos, está à disposição de todo aquele que clama ao Senhor. Diga glória a Deus, pessoal, está à sua disposição também. Mas ainda estou contando a história, daqui a pouco eu te dou a palavra. Aí vem o início da queda. Vamos chegar lá já, um pouquinho de paciência comigo. E como é que começou a queda? Ele conheceu uma mulher, você lembra o nome da mulher? Essa mulher é famosa, né, pessoal? Dalila. E se afeiçoou a essa mulher. E aí ele começou a se relacionar com essa mulher. E para resumir a história, depois de muita insistência por parte dela, ele descobre o seu coração e revela o segredo da sua força, contando a ela que ele tinha uma consagração a Deus. E fruto da sua consagração, ele tinha um voto. E esse voto, ele não poderia cortar o cabelo, dentre outras coisas, como beber bebida forte, esse tipo de coisa. Era fruto, era resultado de um voto. Pelo amor de Deus, não diga para mim que Sansão era forte porque tinha um cabelo comprido. Não é isso. Sansão era forte porque ele era nazireu, a vida dele era consagrada a Deus, ele era cheio do Espírito de Deus, e o fato de ele ter um cabelo comprido era sinal de um voto que ele tinha com Deus. E quando este voto é quebrado, o cabelo dele é cortado, ele quebra a sua consagração com Deus, e ele perde então a sua força, que na verdade não era dele, nunca fora. A força que ele tinha vinha do Senhor. Dalila vem, chama um homem filisteu, e faz ele dormir no joelho dela, mas que coisa mais encapetada. Irmão, mas também, irmão, vamos abrir um parênteses aqui. Pensa numa mulher, as irmãs digam amém, tá? Amém, irmãs? Pensa numa mulher que vira para você e fala assim, qual é a tua força? Aí ele enrolou ela 3 vezes. Ah, se você me amarrar assim, na hora que ele acorda, ele está amarrado assim. Aí ela gritando na orelha dele, lá vem o inimigo, ele vem e arrebenta tudo. Te peguei, pegadinha. Ah, pegadinha? Depois ela faz de novo. Depois ela faz de novo. Já não era para ter desconfiado que tinha alguma coisa errada? Quando ele acorda depois, agora ele conta todo o segredo mesmo, cabelo cortado, rapado, agora ele quebra a consagração dele, ela vai e grita de novo, olha lá vem os filisteus, Sansão. Ele despertou do sono e disse, esse versículo é um dos mais tristes da Bíblia, sairei como antes, estou acostumado a arrebentar a boca do balão, vai ser assim, esse aqui eu finalizo, aquele ali eu dou na cara dele, esse aqui vai ser uma voadora ungida, e eu vou só amontoando, porque já fiz com 1000, nunca tive problema, vai ser tranquilo, vou sair como antes, e vou vencer, e vou me livrar. E aí o finalzinho do texto, até destaquei aí em vermelho, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Que triste, Deus já não estava com ele. Agora eu vou arrebentar, e na hora que ele saiu para arrebentar, ele foi arrebentado. Os inimigos pegaram Sansão, e no verso 21,
A primeira coisa que o inimigo fez, quando finalmente conseguiu tocar em Sansão, o que está escrito aí, igreja? Arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a gasa, amarraram com 2 cadeias, ele estava morrendo. Eu quero pedir a sua permissão para usar hoje com vocês essa frase, fruto de oração. A primeira coisa que o inimigo faz quando tem acesso à vida de um crente é tirar a visão dele. Isso é tão sério, não só para quem está na igreja, mas para quem nunca colocou os pés dentro dela, que a Bíblia diz no Novo Testamento, você pode ler comigo, 2 Coríntios 4:4, em voz alta, em voz de trombone, vamos juntos? Nos quais o Deus, com D minúsculo, não é o nosso, é o inimigo aí fora, o Deus deste século, o que ele faz e fez? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É mestre o inimigo em arrancar os olhos das pessoas, em tirar a visão das pessoas, porque um homem que não enxerga, uma mulher que não vê, é peteca na mão do diabo. Por isso, nasce a mensagem de hoje. Oh, Jesus, que Deus dê graça para nós aqui essa manhã, amém? Amém? Recuperando a visão, sobre isso que eu quero falar com você. Toda essa história eu contei para vocês, só para preparar o seu coração. Fique em paz, eu não tenho pretensão de demorar muito não, mas eu preciso entregar para você um recado de Deus. Eu entendo que tem muita gente que precisa recuperar a visão, e existem aqueles que nunca viram, e precisam enxergar. Não, pastor, graças a Deus, modéstia à parte, este não é o meu problema, eu estou aqui, estou enxergando muito bem, estou vendo o senhor com a gravata, que cor que é a minha gravata? Amarela. Mas não é desta visão que eu estou falando. Eu estou falando de algo que Jesus disse no Novo Testamento, em Mateus 6:22, Jesus disse assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, de maneira que, se os teus olhos forem bons, teu corpo vai ter luz. Jesus está falando de miopia, catarata, mioma, glaucoma, será que é isso? Não. Jesus não está fazendo aqui um exame de vista, dizendo, e aí, você vê um dedo, 2, 3, não. O que Jesus está dizendo é, se a sua maneira de ver as coisas for boa, positiva, então a luz vai brilhar em você. É a sua maneira de ver. É a maneira como você enxerga. E eu não estou aqui dando uma mensagem sobre você tem que ser positivo. Não, isso você encontra em palestra por aí. Não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de ajuda do alto, é diferente. É você enxergar alinhada à palavra. É você ver como Deus quer que você veja. É você ter olhos para aquilo que Deus está te mostrando e não Satanás. Você já percebeu que tem gente que só vê o que não presta? Eu não sei se você conhece gente assim. Tem gente que só tem olhos para coisa ruim. É um negócio ruim, é um acontecimento mau. Eu vejo isso até às vezes numa reunião, num culto, numa igreja. Graças a Deus, como disse o Charles, aqui não tem isso. No Brasil tem muito isso. Aqui não, aqui todo mundo é uma bênção em nome de Jesus. Mas por aí fora as pessoas vão no culto, olha assim, tudo que eles guardam você viu como o irmão olhou para mim esquisito? E na palavra, você guardou alguma coisa da palavra, de como Deus abençoou, de como Deus falou, de como Deus tratou, de como Deus mexeu com você, de como Deus libertou, dos milagres que aconteceram, das pessoas que contaram testemunho, da mensagem que foi ministrada. Nós precisamos enxergar melhor, irmãos, precisamos ver como Deus vê, precisamos ter os nossos olhos alinhados à palavra do Senhor. E aí surge então a questão de hoje, irmão, como é que você enxerga a vida? Porque a maneira como você vê as coisas é que vai determinar como é que você vai passar por essa terra. Eu lembro que o missionário esteve aqui conosco, em uma dessas campanhas que ele fez, e a mensagem que ele trouxe foi de Jeremias 1:12, 11 e 12. Não sei se você lembra dessa mensagem, nunca mais eu esqueci. Ele leu o versículo 11 e disse assim, a Bíblia diz, né? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Ô Jeremias, o que você está vendo? Aí o que o Jeremias responde? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que o Senhor responde para ele no 12? Você pode ler comigo, igreja? Disse-me o Senhor, viste
Parabéns. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí eu lembro do missionário, pregando aqui na nossa igreja, ele disse, o nosso desafio, nós precisamos tomar um cuidado, para a gente não ver nem de mais, e nem de menos, daquilo que Deus está mostrando para a gente. Deus mostra para você X, você sabe, tem gente que gosta de aumentar as coisas, não, porque eu vi 3X, mentira. E tem gente que Deus está mostrando para ele X, e ele diz, não, foi só menos 3X, não foi. Você não pode nem ir além do que Deus está te revelando na palavra, te mostrando, e nem ficar aquém daquilo que Deus está mostrando para você na palavra. Daí a necessidade de você enxergar bem, dos teus olhos estarem alinhados à palavra de Deus. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem como se fosse a primeira vez na sua vida. A Bíblia traz a história de um cego chamado Bartimeu. Eu sei que você já conhece a história. Quando a história é conhecida, também há um desafio. O desafio fica um pouco maior. Porque há um espírito que trabalha no seio da igreja com aquela frase, isso eu já sei. E quando a pessoa reage assim, ela pede a novidade de Deus. Está amarrado isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? Marcos 10:46 conta um pouquinho da história desse homem. Diz assim, eu vou ler e você acompanha aí. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, ele era conhecido pela cegueira que ele tinha, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, tem uma tradução que até gosto mais, diz à beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando. Aí eu fico pensando, será que quando esse homem via, ele vivia de esmola? É lógico que a gente vai especular aqui um pouquinho, mas sinceramente, a pessoa que perde a visão acaba esmolando, mendigando as coisas. Espiritualmente falando, pelo amor de Deus, você pode aí, uma ajudazinha, uma oraçãozinha, é porque a pessoa não enxerga, não tem a visão, não sabe o que fazer, não tem a revelação do Senhor. Mas era a questão do Bartimeu, ele era cego fisicamente mesmo. Ele ficava à beira do caminho, todo mundo que passava estendia a mão, dá uma esmolinha para mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, como é que a fé vem, pessoal? Pelo ouvir, começou a clamar, bonito isso aqui, hein? E dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. O que não falta aí, irmão, é o inimigo querendo repreender, fazendo a gente, tentando calar a nossa voz, né? Para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você deve lembrar de Jeremias 33:3, e a Bíblia diz, vamos ler todo mundo junto? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Irmão, você não sabe tudo. Nós não enxergamos tudo, a gente não tem acesso, visão, a gente não vê todas as coisas, mas se você clamar, Deus abre os teus olhos e te conta coisa que você não sabe, Deus te mostra coisa que você não está entendendo. Você pode não ser um cego fisicamente falando, mas você já deve ter ouvido expressão mais ou menos assim, eu não consigo ver onde foi que eu errei. Uai, quem não vê o quê? Eu não consigo ver o que eu preciso fazer para sair dessa situação. Aí quem não consegue ver o quê? Pois nós estamos diante de um Deus aqui essa manhã que é capaz de abrir os olhos dos cegos, seja o físico, material ou o espiritual. Deus é Deus para abrir os seus olhos e te dar uma visão, mas nós precisamos clamar, amém, pessoal? E o Bartimeu fez isso, ele clamou, a turma que eu chamo carinhosamente aqui na igreja, né? Nas pregações, né? Eu digo a turma do amendoim, chegou para abafar o clamor. Você acha que ele vai parar para te ouvir? Ele nunca vai parar para responder você não, mas ele clamou ainda mais. Então ele se levantou, Jesus parou. Que bonito, irmão, o nosso clamor faz Jesus parar para nos atender, que coisa linda. E Jesus parou, mandou chamar o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta, ele está te chamando. O cego não pensou duas vezes, lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Que muitas e muitas vezes eu já li, e já até ouvi, as pessoas até dizendo, mas é lógico que ele quer ver, e até uma vez disse aqui, desculpa ser repetitivo, mas uma vez disse até uma experiência que eu passei com a minha mãe, alguns de vocês vão lembrar disso, que é aí que eu fui entender a pergunta de Jesus, o que você quer ver? Em outras palavras, você quer ver mesmo? Você quer ver mesmo? Você está orando por um filho, mas você quer ver mesmo? Deus, me mostra o que eu preciso fazer, mas você quer ver mesmo? Que a gente tem que ter disposição para ver, porque você pode ver algo
que vai mudar completamente a sua vida e vai ter que mudar o seu comportamento. Aí eu vou contar novamente, se você já ouviu, paciência comigo. Eu lembro que eu era pequenininho, a gente passou em frente de um banco, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tinha um homem deitado, meio sentado assim, né, com as costas na parede, em frente ao Banco do Brasil. Eu lembro, eu não sei, criança tem essas coisas, a gente grava da infância alguns flashes, né? E ele estava com uma calça jeans, mas de um lado da calça, uma das barras, arriadas, erguidas. E ele estava expondo uma ferida que ele tinha na perna, ferida aberta, coisa feia, nojenta. Aí do lado um pratinho onde as pessoas passavam e jogavam uma esmola para ele. Aí eu lembro que a minha mãe, mulher convertida já, abaixou assim e falou para ele assim: moço, eu até te ajudo, e eu quero fazer mais por você. Eu quero levar você no médico, pagar um tratamento para você ficar curado, fechar essa ferida, ficar bem tratado, parar com isso. Eu estou aqui, Deus está colocando no meu coração. E eu lembro que eu estava do lado, eu vi isso, não sei por que eu gravei isso. E aí, quando falo do Bartimeu, vem essa frase, o Espírito Santo me faz lembrar disso. Eu lembro da reação do homem, irmãos. O homem virando para ela e falou assim: eu não quero. Mas como assim, moça? Você não quer um tratamento? Estou te dando, é de graça. Mas eu não quero. Você quer o meu ganha-pão. Sério, pessoal. Quando a ferida está fechando, eu abro ela. Eu não posso ficar bem. O pessoal só me ajuda porque eu tenho essa ferida na perna, diante de Deus. Aí depois, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, mas peraí, não era tão óbvio assim a pergunta, não. Por quê? Do que Bartimeu vivia? Porque ele era cego. Porque uma coisa é você ajudar cego, agora você está enxergando, sabe o que ele ia ouvir? Dá esmola aí, vai trabalhar. Não é assim? Ué, vai trabalhar, rapaz, você está pedindo esmola por quê? Qual que é o seu problema? O que impede você de trabalhar? Então, enxergar traz mudança, pessoal. Toda vez que você ora a Deus e diz: Deus, eu quero enxergar o que eu tenho que fazer no meu casamento, o Deus abrindo os teus olhos, sua vida nunca mais será a mesma. Você não poderá mais ter o mesmo comportamento diante do que Deus te mostrar, diante do que Deus te revelar, diante daquilo que pela palavra saltar aos seus olhos, sua vida vai ter que mudar, você não vai mais poder ficar escorado, você não vai poder mais se comportar como você se comportava antes, porque o Senhor abriu os seus olhos. Daí a pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu com toda a convicção: mestre, eu quero ver, eu quero ter vista, abra os meus olhos. E então, o versículo de número, em 1 Coríntios, eu até pulei 51, né? Deixa eu ler o 51. Então, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Mestre, que eu torne a ver. Irmãos, eu separei esse texto aqui, numa outra tradução, porque eu estou falando de recuperando a vista. E aí, na tradução que eu uso aqui no púlpito, não tem torne a ver, ela é diferente. Mas eu encontrei na revista atualizada essa tradução e achei muito interessante, porque no versículo 52, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Agora lê comigo o finalzinho. E imediatamente, olha aí, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, ou pelo caminho, o que mostra que a história começa com ele na beira do caminho, termina com ele com os olhos abertos, seguindo a Jesus no caminho. Isso é muito bonito, mas eu queria destacar essa frase em vermelho: ele tornou a ver. Nessa tradução atualizada diz assim, que ele recuperou a vista. O que a gente entende então aqui? Que ele um dia já havia enxergado, alguma coisa aconteceu, que ele perdeu a visão dele. E agora Jesus está dando a ele uma visão nova. Puxa, que bonito esse Jesus nosso. Você sabe, irmãos, quando nós éramos do mundo, posso falar assim? Éramos do mundo? Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos uma visão das coisas. E a visão que eu tinha, por exemplo, de igreja, não era boa não, irmão. A visão que eu tinha de pastor, então, meu Deus, eu estou aqui mordendo a língua hoje, porque você falar de pastor para mim, como é que eu enxergava pastor? Bando de ladrão. Você também, né, irmã? Bando de ladrão. Gente que está se aproveitando, mas era a visão que eu tinha. Eu lembro que, moleque, você vê que de vez em quando eu até ia na igreja, mas quando eu passava assim na frente da igreja, junto com a galerinha, os amigos, né? Eu lembro que a turma passava gritando: e aí, ladrão,
pegava a garrafa, eu gritava junto. Aonde eu vim parar? Aí hoje eu estou aqui falando de Deus para você. Daqui a pouquinho, gente, vamos ajudar a obra de Deus, a casa do Senhor. Aquele que tinha a visão de que todo mundo era ladrão. Como é que eu enxergava os crentes? Eu vou ser bem sincero com você. Eu estava estudando direito, passei no vestibular quando Jesus me chamou para pregar. A visão que eu tinha de quem era crente é pessoalzinho, entendimento, inteligência, tadinho. Entendeu? Tadinho. Não deu nada a vir crente. Sério, desculpa, hoje eu sou crente também, não me olha assim. Mas eu pensava assim, tadinho, esse não estuda, né? Não estuda direito. Porque a pessoa que estuda, imagina que uma pessoa que estuda vai acreditar em Adão, macaco. Uma pessoa que estuda vai acreditar num negócio desse? A pessoa que estuda a teoria da evolução, o Big Bang, o cosmos. Parece que é mais bonito, mas eu acho que tem que ter mais fé. Você acreditar que papo pulando de árvore em árvore, pronto, o rabo caiu. Eu acho que tem que ter mais fé. Eu, particularmente, acho que tem que ter mais fé. Aí eu me converti e, novamente, estou mordendo a minha língua. Por quê? Porque aí você passa a entender que o nosso conhecimento humano, desculpa, irmão, não sou contra estudar, não, irmão, estudei também, que Deus abençoe. Mas, irmão, depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente percebe que é aí que a gente não sabe nada, irmão. Aí você se aprofunda na palavra de Deus. Jesus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, quanta coisa de Deus, mas a visão é transformada. Eu não sei qual é a sua maneira de enxergar, como é que você vê. Eu sei que é possível que você tenha entrado aqui achando que enxerga. Esse pessoal aqui, tadinho deles. Eu sei, eu já fui assim. Primeiro domingo que eu fui na igreja, me colocaram do lado de um irmão daqueles reteté. Sabe o reteté? Começou o culto, e aí o pastor começou a orar, já achei esquisito, muito barulho, negócio estranho. Aí o irmão do meu lado começou a orar em língua, eu lembro da minha reação, que eu abri, fiquei assim, credo, esse povo é doido, povo maluco. Para que isso? Você já viu essa frase? Para que isso? Não precisa disso. Mas eu não entendi, irmão. Desculpa, estou falando de mim. Eu me sinto com essa vontade de falando de mim. Cego, cego de marré. Desci. Pronto, não enxergava nada. Mas se você falasse comigo, eu que enxergava. E os crentes que eram cegos. Pois eu penso que essa é bem a história desse homem que teve um encontro com Jesus. E o nome dele era Saulo. E esse homem, irmão, achava que via. Se você ler a história dele com calma, você vai perceber que ele realmente cria, ele acreditava, que ele estava prestando um serviço para Deus, perseguindo os crentes. Porque ele tinha um zelo pela lei. Ele tinha um zelo por Deus, mas a maneira como ele enxergava. A maneira como ele via. E como é que ele via os crentes? Uma seita que tem que matar, levar tudo preso. Ô, raça ruim. Então ele abraçou isso como projeto, como obra de Deus, como missão, como chamado para a vida dele. Prender crente, colaborar na matança dessa turma, limpar, exterminar o mundo desse povo de mente pequena. Então ele abraçou isso como projeto da vida dele. Até o dia em que ele teve um encontro com Deus. Irmãos, um encontro com Deus. E quando ele está indo para Damasco, para quê? Para prender crente. O negócio dele é prender crente. Então ele está indo para Damasco para prender crente. Validado, tinha a carta do pastor dizendo, prende mesmo. Os sacerdotes tinham dado carta, que interessante, né? A turma tudo religiosa da época, prende mesmo. Tudo cego, gente. Tudo cego. O Deus desse século faz isso com as pessoas. E não é só gente de fora, não. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e não consegue enxergar. Como a Bíblia Sagrada diz. Você pode até ter contato, eu não sei se você já teve experiência de falar com alguém, até de tentar pregar para alguém. Eu já passei por isso algumas vezes. Só falta você, sabe, irmão, às vezes dá vontade de se abrir a cabeça da pessoa e colocar uma Bíblia dentro, assim, fechar de volta, se pudesse.
Mas você diz aqui, ó, aqui, você pula, faz sinal, aponta, ilumina, e a pessoa não vê, não enxerga. Mas é incrível, é uma ação mesmo. Só Deus, irmãos, só o Espírito Santo na vida de uma pessoa para poder abrir os olhos dele, porque se depender do inimigo, cega mesmo. Se depender do inimigo, cega. Mas o texto diz que esse homem chamado Saulo caiu em terra. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmão, sabe o que eu também aprendo aqui? Que quando você persegue um crente, você persegue Jesus. Irmão. Alguém perseguindo você, o negócio dele não vai ser com você, não, vai ser com Deus. Ele disse: mas eu não estou perseguindo o senhor, não. O senhor está sim, você não está aí prender os crentes? Então, estou perseguindo eles. Você está me perseguindo. Quando você persegue um filho meu, o negócio é comigo. Eu vou entrar nessa guerra aí, rapaz. Ele, tremendo e atônito, disse: o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer de mim? E os homens que estavam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, pronto, ficou cego. Perdeu a visão que tinha. Isso porque Deus tem um projeto de dar para ele uma nova visão. A gente precisa abandonar a maneira de enxergar. E quando nós nos desprendemos, Senhor, verdade, eu quero ver, mas eu não quero ver do jeito que eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho que ver, como é que eu tenho que enxergar. Alinha, Senhor, a minha visão que diz a Tua palavra, ainda que eu tenha que perder uma maneira que eu tinha de enxergar as coisas, me dê uma nova. Me dê uma nova visão. Eu quero enxergar o Senhor, a tua ação na minha vida, lembrando o quê? Para ver Deus só os limpos de coração. Foi Jesus que falou isso em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus. Eu quero ver Deus na minha casa, na vida dos meus filhos, mas eu tenho que estar com o coração limpo, a minha visão vai estar alinhada à palavra de Deus. Ele não via nada, guiando pela mão, conduzir ele até Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu durante 3 dias. E aí surge o milagre. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele via. Você entendeu o que eu falei agora? Havia um homem chamado Ananias. Esse não era cego, não. Ele via. Tanto é verdade que a Bíblia diz: disse-lhe o Senhor em visão. Ô, irmão, como é bom você ver. Porque quando você tem uma visão de Deus, quando você enxerga com os olhos do Senhor, Deus pode usar você. Deus pode fazer de você resposta de oração na vida de alguém. Olha que bonito. Deus pode usar você. Deus pode colocar no seu coração: você vai lá na rua tal, que foi o que Deus vai fazer aqui com ele, e você vai procurar a pessoa tal, e você vai ajudar essa pessoa, leva lá para ela uma compra, faz uma despesa, leva um dinheiro, porque ela está orando e está precisando de ajuda. Meu Deus, que coisa linda. É sobrenatural, é uma coisa fora do comum. Mas o Ananias prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor, em visão. O Senhor disse: levanta-te, vai na rua chamada direita. É incrível, Deus dá um endereço. Pergunta na casa do Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. E numa visão, ele viu que você entrava, o Ananias entrava, colocava a mão sobre ele, para ele recuperar a visão. Vê se você entende o negócio. Olha que coisa de maluco, irmão. O Ananias tem uma visão, e nessa visão Deus fala com ele dizendo: eu tenho uma missão para você. Ele diz assim: Senhor, eis-me aqui. Você vai na rua tal, número tal, Pompano Beach, 1261, lá no sul da Flórida. Você vai procurar, bate palma, vê se é o Judas. É a casa do Judas? É. Se for na casa do Judas, você pode entrar, diga que tem um homem lá, de nome Saulo, ele está orando, e aí você vai colocar a mão sobre ele, ora por ele, eu tenho uma missão para ele, tenho um projeto para ele, mas ele precisa ver primeiro. Ele tem que enxergar. Ele tem que ver. A princípio, Ananias reluta e diz: Senhor, senhor, desculpa, o senhor tem certeza? O camarada que o senhor está falando, eu conheço, já ouvi falar desse homem. Cidadão é capetado, hein? Difícil, cego. Ele é cego, ele não consegue ver, ele é esquisito, ele é difícil. E Deus fala: não, ele é um vaso escolhido para mim, tem um projeto na vida dele, pode ir. E o Ananias obedece a Deus, obedecer a Deus é bom demais, amém, pessoal? E ele vai, como resposta de oração. Quando ele entra, no verso 17, nós já vamos orar, ele entrou na casa,
Ele impondo as mãos sobre Ananias, ele disse, olha que bonito, se fosse outro, colocaria a mão nele assim e disse, encapetado Saulo, perturbado do inferno, eu vim orar para ver se você vira a gente. Ele não. Como é que ele foi? Pôs a mão, irmão Saulo, Deus falou para mim que você se converteu, que você agora faz parte da família, estou te recebendo a família. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Coisa linda, pessoal. Deus me enviou para orar por você, Saulo, para que você enxergue de novo, para que você tenha visões de Deus, para que você tenha experiências com o Senhor novamente. E eu falo aqui, pelo Espírito de Deus, com você que já teve visões do Senhor. Não estou falando propriamente eu vi uma bola subindo, não, estou falando, você já, sonhos de Deus, experiências com Deus, Deus quer devolver isso para você. Deus quer que você tenha novamente isso ardendo no seu coração. E na hora que o Saulo coloca as mãos sobre ele, logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas. E o que aconteceu, igreja? Recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Por que muita gente não é batizada? Porque precisa de enxergar primeiro. Precisa de alguém que ore por ele, para que essas escamas caiam por terra. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A gente fala incrédulo, parece que só tem incrédulo lá fora, irmãos. Irmãos, você acredita que tem incrédulo dentro, daqui não, de outras igrejas, você acredita que tem incrédulo? Por que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê. Se em alguma área você tem dificuldade de crer, naquela área você é incrédulo. Mas eu quero orar por você. Essas escamas vão cair. Você vai ter experiências com Deus. Porque Deus não te fez para viver cego. A cegueira deixa você sempre na beira do caminho. No mais ou menos com Deus. Um pé lá, um pé cá. Você escuta de milagres, mas fica só ouvindo. E a multidão passa contando de feitos do Senhor e você só escuta. Mas se você tiver os olhos abertos, você vai seguir Jesus pelo caminho, você vai ter o que contar. Experiências de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.